Continuando então a nossa aula sobre o sistema fundamental, vamos falar agora sobre o colênquima e sobre o esclerênquima, que são tecidos que servem para sustentar o órgão da planta. Então a gente falou sobre o parênquima, que tem diferentes funções: preenchimento, reserva e fotossíntese, né, com o parênquima clorofiliano. E aqui uma foto então em corte longitudinal de células colenquimáticas. Repare que há espessamentos diferenciados. Então, o colênquima ele é caracterizado por isso, por espessamentos de paredes irregulares. E é isso que vai caracterizar o tipo de colênquima, que não tem um só. Então, a palavra colênquima, ele provém de uma palavra grega que é cola, tá? E ele está relacionado com a sustentação de órgãos ainda em crescimento primário. Ou então aquelas plantas que estão sujeitas a movimentação, por exemplo, plantas aquáticas que ficam em correntezas. Então, quer dizer, a planta ela não vai quebrar, ela vai para um lado, vai para o outro e não vai quebrar, tá? Então, ele é plástico, tá? Ou então plantas que ficam em locais que tem muito vento. Também ela entorta, mas não quebra. Essa característica é dada ao colênquima. Então, a composição da parede, coloquei aqui um resuminho. Ela tem, por conta aqui se dá essa flexibilidade, entre aspas, do colênquima, né? Há grande quantidade de substâncias pépticas, que basicamente compõem aí 60% do peso. Tem celulose também na sua composição. Então, como eu falei, as características da parede, né? Ela tem grande plasticidade, isso facilita o crescimento do órgão. Presença de campos primários de pontuação, já que tem parede celular primária. E ela tem uma forma celular variável. E esses espessamentos, os padrões de espessamento, ele é diferencial, caracterizando, então, diferentes tipos de colênquimas. Onde que ocorre? Eles ocorrem em córtex de órgãos jovens, na polpa de frutos, em pecíolos e na nervura mediana e no bordo da folha. Esse bordo é a margem da folha. Bordo é um outro termo. Então, quais são os tipos? Quando o espessamento maior se dá nos ângulos das células, chamamos de colênquima angular. Quando ele formam lamelas, quando o espessamento é nas paredes tangenciais, né, ou seja, nas periclinais interna e externa, chamamos de colênquima lamelar, porque formam lamelas. O colênquima lacunar é quando ocorrem espaços celulares, com os espessamentos perto das paredes que delimitam as lacunas, tá? Esse aqui não é tão comum assim. E o colênquima anelar, ou anular, porque há espessamentos iguais em todos os lados da parede, formando como se fosse um anel. Um colênquima, ele pode se converter em outro, tá? Dependendo do estágio de desenvolvimento do órgão, um colênquima pode se diferenciar, acho que uma palavra mais correta, né? Se diferenciar em outro tipo de colênquima. Então, aqui na foto, a gente está vendo um colênquima que é o colênquima angular, e essas células avermelhadas, já adiantando, é o outro tipo de tecido de sustentação, que é o esclerênquima, que a gente já vai falar. Então, tá aqui, ó, formando lamelas é o colênquima lamelar, formando esses anéis aí é o anelar, e embaixo o angular. Vou dar uma dica. Como que faz para identificar o angular? Quando você olha no microscópio e consegue desenhar um triângulo entre 3 células ou mais, aí, formando ângulos, então, né, 3 ângulos ali, aí a gente tem um colênquima angular. Na aula prática, a gente vai fazer uns exercícios desse tipo. Aí, aqui a foto, então, aquela mesma foto, mas agora em pé, mostrando o esclerênquima. Esclerênquima vem da palavra esclero, que significa duro, resistente, porque esse tecido, ele está relacionado com a sustentação dos órgãos vegetais. Ele, em geral, na maturidade, ele perde o seu protoplasto, então ele acaba perdendo a sua atividade. Raramente ele continua vivo na maturidade. Em geral, ele não tem protoplasto ativo na maturidade. Ele tem parede secundária. Nesse caso, então, ele já tem as pontuações, além das paredes primárias, e essas paredes são bastante lignificadas, ou seja, tem bastante lignina, que é o que dá, quando a gente cora, né, com um corante chamado safranina, dá essa cor avermelhada, tá? Por isso que o esclerênquima, ele acaba ficando uma coloração diferente.
Ele, ao contrário do colênquima, ele não tem aqueles espessamentos irregulares, então o espessamento dele é uniforme, a gente está vendo aqui na foto. A parede celular secundária com celulose, hemicelulose, substâncias pépticas, em geral de 18 a 35% de lignina, e tem um formato variável de células. Elas podem ser, em geral, são células alongadas, afiladas nas extremidades, mas podem ter vários formatos também. Então, olha só, o esclerênquima, há dois tipos básicos de células, as chamadas fibras e os chamados esclereídes. Como diferenciar uns dos outros? Então, dá uma olhadinha aqui nessa foto. As fibras, em geral, elas são alongadas, afiladas nas extremidades, parede celular bastante espessa. Em geral, as fibras são maiores que os esclereídes, mas há também esclereídes maiores que fibras, mas em geral elas são maiores. Onde que ocorrem essas fibras? Como faixas, né, ou calotas ao redor dos tecidos vasculares, quando falamos então de órgãos cilíndricos. Também a gente pode encontrar na casca dos frutos, no endocarpo das drupas e nos envoltórios das sementes maduras. No mesofilo, tá? Ou seja, quando a gente corta a folha, o limbo foliar transversalmente, aquilo que a gente está vendo é chamado de mesofilo foliar, também pode ocorrer a presença de esclerênquima e a presença de fibras, mas também está presente no córtex das raízes e também em outras partes dos limbos das folhas, como o pecíolo, por exemplo. Aí aqui foto de esclereídes. Tem vários tipos de esclereídes, então eu relacionei alguns aqui. Tem os esclereídes colunares, os osteoesclerídeos, tricoesclerídeos, macroesclerídeos e braquiesclerídeos. A gente não vou caracterizar tanto eles, porque na nossa aula prática eu vou mostrar cada um desses tipos, tentando diferenciá-los uns dos outros. Mas há esclereídes que tem formato de ossinho, sabe aquele ossinho que a gente vê em desenho animado de cachorro? Tem esclereíde daquele formato, aqueles em formatos de estrela, ó, vou mostrar aqui um por um. Então vamos lá, os colunares, ó, formando colunas, né? Na foto da esquerda, a gente vê um esclereíde no meio de um parênquima palissádico, que é responsável pela fotossíntese, e as outras fotos ali, a de cima em corte longitudinal, a de baixo em corte transversal, visualizando o lúmen da célula. Aqui vários tipos de esclereídes, tá? Então tem células pétreas, o esclereíde alongado, né, nem tanto quanto a fibra, mas é um pouco alongado, como aqui na figura G. Enfim, eu só coloquei esse slide para mostrar a diversidade de esclereídes que a gente pode encontrar. Essa foto aqui está mostrando o esclereíde presente na parte comestível da pera. Quando a gente come a pera, não tem a sensação da gente estar mastigando umas pedrinhas, umas areias? Essa sensação é dada por esse esclereíde aqui, tá? Esse é o formato dele e é a célula, se a gente for caracterizar, são consideradas células pétreas, ok? Aqui, então, a esclereíde com a função, lembra do aerênquima, que tem a função de armazenar ar, para evitar, então, que essas lacunas colapsem, né, colabem umas às outras e fecham aquele espaço que está armazenando ar, os astroesclereídes têm essa função para manter, então, a arquitetura da lacuna, ok? Evita, então, que ela entre em colapso. Aqui mais astroesclereídes, uma foto eletromiografia de varredura. Eles são bastante ramificados, por isso astroesclereíde, formato de estrela. Ao redor das unidades vasculares, a gente pode encontrar muitas fibras, corado aí em vermelho, nessa foto. E as fibras têm um grande potencial comercial, tá? Então, há células de fibras que podem chegar a 25 centímetros de comprimento, é muita coisa. Então, tem fibras que chegam a 5,5 centímetros, e o cânhamo, por exemplo, que tem uma fibra bastante resistente. Então, a fibra, propriamente dita, ela é um tecido, é uma célula que constitui um tecido de sustentação. E é aqui no slide 55, mostrando, então, alguns exemplos de fibras que a gente pode sintetizar algumas coisas comercialmente, como corda, tecido, enfim. E aqui também é emaranhado, bastante utilizado em diferentes tipos de artesanatos. Ok? Próxima aula, então, nós falaremos sobre
os tecidos complexos chamados de xilema e floema. Aqui a gente encerra a nossa aula de sistema de revestimento e o sistema fundamental. Muito obrigada pela atenção.